daquilo que eles construíram. Bem-vindos ao momento oficial de celebração dos 6 anos da Casa da Arquitetura, onde vamos atribuir o título de associado honorário a Jean-Louis Cohen e Kenneth Frampton, duas personalidades notáveis da arquitetura contemporânea. Seguimos para uma curta homenagem ao co-curador da exposição Geografias Construídas, Paulo Mendes da Rocha, patente na casa, após o que terá lugar uma conferência de Kenneth Frampton dedicada a Paulo Mendes da Rocha. Vai abrir a cerimónia de celebração deste 6º aniversário o Presidente da Casa da Arquitetura, José Manuel Dias da Fonseca. Nos permite estruturar as bases. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. É um gosto partilhar o nosso aniversário, o 6º, com todos vocês e mais uma vez. Somos ainda uma criança e, portanto, gostamos muito de ter os nossos convidados queridos connosco na nossa festa. Hoje com alguém muito especial, o Kenneth Frampton, uma referência maior da arquitetura mundial, que nos honra com a sua presença, e o irmão do enorme Jean-Louis Cohen, que ficou para sempre na história desta casa. Um curto balanço sobre estes 6 anos. 6 anos, como eu disse, ainda de uma criança a começar a andar e a correr. Constituímos um arquivo que conta com 14 importantes acervos de espólios, entre eles o do Eduardo Souto Moura, do Lúcio Costa, do Paulo Mendes da Rocha e outros também muito importantes. 3 coleções de arquitetura, 240 doadores, 3.700 projetos, 135.000 documentos analógicos e 180.000 documentos digitais. Seguramente um arquivo de referência mundial, já, que com o edifício digital que a Casa lançou, é hoje um arquivo verdadeiramente de todos. Prosseguimos uma intensa programação. Realizámos 17 exposições particularmente importantes, visitadas por algumas centenas de milhares de pessoas. Não vou falar do número de visitantes em específico, porque penso que não é propriamente o principal critério, nem nos queremos muito comparar por essa via. Concretizámos muitas parcerias internacionais, com o Centro Canadiano de Arquitetura de Montreal, com o MAXI de Roma, com o Hall of Urbanism and Architecture de Seul, com o Politécnico de Milão, com o SESC e o Instituto dos Arquitetos de São Paulo. 2023, este ano, foi o ano de Paulo Mendes da Rocha, com a mega exposição de Geografias Construídas, onde Jean-Louis Cohen nos honrou com a sua sabedoria e competência. Amanhã lançamos o projeto da criação da coleção de arquitetura contemporânea portuguesa nos últimos 50 anos, um projeto de grande fogo para os próximos 50 anos, que vai dar origem a mais uma importante coleção do nosso arquivo. No próximo ano, e enquadrados nas comemorações oficiais dos 50 anos de 25 de Abril, realizaremos uma grande exposição dos arquitetos portugueses na democracia. Deixo-vos com o projeto dos projetos. A edição da obra completa do arquiteto Álvaro Siza, em 7 volumes, coordenada pela Casa e com o apoio do Ministério da Cultura. É hora de alguns agradecimentos. Começo pela Câmara Municipal de Matosinhos, pelo Governo português, pelos diferentes mecenas que nos apoiam, por todos os arquitetos e familiares de arquitetos que têm estado connosco todos estes anos, e à nossa incrível e curta, e repito, curta, equipa liderada pelo Nuno Sampaio. E um xi muito grande ao Guilherme Pinto, onde quer que ele esteja. Antes de passarmos à cerimónia de nomeação como sócio honorário ou associado honorário da Casa do Kenneth Frampton e do Jean-Louis Cohen, que se juntam a uma galeria notável onde estão Paulo Mendes da Rocha, Álvaro Siza
Eduardo Sotomoura, Rafael Moneo, Francisco Del Cao. Muitos parabéns à casa e muito obrigado pela vossa presença. Para o tributo a Jean-Louis Cohen, chamo ao palco o arquiteto Joaquim Moreno. Olá, boa tarde. Peço, se me alongar, peço desculpa, mas a tarefa é como elogiar a enciclopédia. É longa e curta, de facto, ao mesmo tempo. Eu tenho a ideia que o Jean-Louis Cohen tinha e tem uma pegada de carbono em livros bastante maior que a maior parte dos arquitetos em betão. E, portanto, a tarefa parece-me longa e eu espero que não demore muito. Como provavelmente muita gente aqui se lembra, o Jean-Louis Cohen tinha um hábito de hospitalidade que nós gostamos de achar que é extraordinariamente português, que é tentar ouvir os outros na língua deles. É escutar os outros quando estão em casa e ser um poliglota, permitir-lhe toda a vida que os outros lhe dissessem da melhor maneira que conseguiam dizer. E ele sempre conseguiu escutar, não é? Cada um na sua língua, que era uma voragem absolutamente extraordinária que fazia dele, de facto, uma espécie de cientista hospitaleiro extraordinário. E ele conseguia não só escutar, como tem também a capacidade de dar voz. Era um historiador que deixava que as coisas e que os protagonistas dos eventos falassem. Não papagueava, não dizia do disque, e sempre fez este trânsito de andar com as coisas de um lado para o outro. E, para elogiar um historiador assim, eu vou tentar partilhar com vocês uma viagem acerca desta grande pegada de carbono que são os livros e que são as páginas, que é o Jean-Louis, que não só é a árvore que inventou a floresta, mas, como qualquer professor devia fazer, mas é também um professor que usou a floresta quase toda para poder continuar a falar com os alunos, a falar com o futuro. Não é? E era isso que eu gostava de partilhar com vocês hoje. O Jean-Louis era um filho da guerra, claramente, e um cidadão da Revolução. Era historiador de uma revolução e era protagonista de outra. E eu vou tentar centrar a minha conversa nestas três viagens, nestas três ideias: a revolução, a cidade e a guerra. E, normalmente, o que o Jean-Louis fazia em relação a estas coisas, e é por isso que esta imagem está aqui, de uma exposição em 1995 no Centro Canadiano de Arquitetura. O Jean-Louis era professor, vivia entre a sala de aula e o espaço institucional. Era uma figura institucional, era um professor, publicava e tinha outra maneira extraordinária de comunicar, que era expor, que era fazer exposições, não é? Que era permitir que as coisas falassem sozinhas com o público. É uma coisa que a maior parte dos professores gostavam de saber fazer e nem todos. Não é? Como é que o Jean-Louis fazia? Desmistificava, era uma distância engajada. Eu gosto de fantasiar que o Jean-Louis aprendeu o russo para ler a Revolução no original, de alguma maneira, parafraseando um outro historiador de arquitetura que aprendeu a guiar para ler Los Angeles no original. E como é que ele fazia isto? Fazia um
desmistificando, eu vou tentar ilustrar, e outro percebendo que cada revolução imaginava o seu futuro. E é a partir da história destas imaginações do futuro que o Jean-Louis vai produzindo uma outra imagem extraordinária da história que tão bem relatada está logo no título desta exposição, Cenas do Mundo por Vir. Não é? E se isto fosse muito, muito breve, a relação podia quase estar entre uma coisa e outra. As cenas do mundo por vir, e este é uma página do livro O Futuro da Arquitetura desde 1889. Pronto, falando em revolução, evidentemente, o Jean-Louis, de bom citoyen, escolhe traçar o futuro ou os futuros da arquitetura a partir do centenário da Revolução Francesa e a partir da inauguração da Torre Eiffel, evidentemente. Neste caso particular, claro, esta é a página onde a relação do Jean-Louis com a Casa da Arquitetura também começa, a página em que o internacionalismo crítico, que inclui como matriz de interpretação, de olhar para o mundo, o trabalho do Ken Frampton, evidentemente, que dispensa, que inventou a linguagem em que nós falamos, e o Jean-Louis continuou, e aqui a imagem do Paulo Mendes da Rocha. Podendo, se me permitem, continuar um bocadinho, começando e acabando e agora continuando, eu gostava de viajar pelo encontro, por 3 encontros. Há encontros importantes para o Jean-Louis: o encontro com Anatole Kopp, o encontro com Hubert Damisch e o encontro com Monique Eleb. E vou tentar, não são os únicos, são estes que eu vou tentar. E Cidade e Revolução, não é? Também está no título. Este é o livro que, claro, transporta uma revolução para incendiar a outra. Este é o livro que Jean-Louis encontra com 18 anos. Este é o livro que, juntamente com a Sociedade do Espetáculo, são o rastilho da revolução de que o Jean-Louis também faz parte, do maio de 68. Não é? Aquele momento em que ninguém sabia muito bem o que é que tinha acontecido ali, mas era preciso olhar para todas estas transformações. E o Jean-Louis era quem também conseguia ler esta história no original. E isto, claro, eu tentei, para perceber esta viagem, juntar aqui 2 páginas. Isto são as páginas do Kopp, e esta é, claro, os novos modos de vida. Esta é a imagem do Narconfin, do Moise Ginsburg, da casa comunal, e estas são as imagens da exposição Vanguardas Perdidas que o Jean-Louis Cohen faz no MoMA em 2007, através das fotografias de Richard Parr, onde voltam às páginas do Kopp e voltam à educação e à atenção do Jean-Louis para trazer isto outra vez à discussão. Onde também, claro, a organização do trabalho, os condensadores sociais, a imagem do projeto do Golossov, não é? Do Zuyev. Eu provavelmente estou a assassinar os nomes em russo, peço imensa desculpa, mas... Não é? E as imagens do Richard Parr. Não é? As viagens das imagens e das ideias. E outra imagem absolutamente extraordinária. Esta é a imagem que, claro, o Anatole Kopp depois publica um texto numa coletânea, num livro editado pelo Jean-Louis, em que fala da influência do primeiro plano quinquenal no New Deal americano. Esta imagem da barragem sobre o rio Dnepr é, de facto, a inspiração para toda a monumentalização, a verticalização do moderno, e a monumentalização, os monumentos modernos como as barragens, que passam a construir a modernidade sobre o extrativismo e a exploração da natureza.
é absolutamente transversal. Tanto faz, não é? Curiosamente. E isto também, da mesma maneira que no Vale do Rio Tennessee os arquitetos são chamados a fazer a retórica do progresso, a inscrever a retórica do progresso nos objetos sociotécnicos, aqui também. Não é? E aqui, estas imagens que parecem bastante, seja da barragem, seja do complexo industrial. Não é? Esta é um bocadinho uma primeira viagem. A outra viagem é a outra revolução. Eu tenho ideia que o Jean-Louis, não sei se ele sabia que tinha sido traduzido para português em 1976. Este é um livro em que o Jean-Louis participa, o Jean-Louis urbanista, escreve juntamente com o saudoso François Haché, que muitos de nós conhecem das aulas do Nuno Portas, e esse senhor Jean Giard, que em francês tem um título um bocadinho mais manso, chama-se Amanhã a Cidade. Em português, não. É um livro de 75 em que o Jean-Louis, que provavelmente estava na escola, lhe pedem que faça uma parte, a urbanização nas condições do socialismo. Este livro é traduzido em 76 para português e deste livro se imprimem 3.200 cópias. Portanto, também ajuda à pegada de carbono, mas nenhum livro impresso 3.200 cópias. Eu penso que o Nuno Sampaio não tem estes gestos temerários acerca da... E isto, voltando às exposições, mas agora é um Jean-Louis já muito crescido, já muito maduro, a nadar na piscina dos grandes, com 30 anos, na exposição do Pompidou. Não é? A cidade e a arquitetura, o RSS, 1917-78. Com quem é que ele faz esta exposição? Faz com Marco de Michelis e faz com Manfredo Tafuri. Sobre o que é que o Jean-Louis escreve? Não escreve sobre aquelas coisas que tinham claramente uma identificação com a retórica revolucionária. Pelo contrário, escreve sobre o realismo socialista. Escreve sobre aquele classicismo que tapa ou que é uma placagem das ideias revolucionárias stalinistas. Claro está. E ganha distância. E continua, e aqui esta imagem é do encontro com Hubert Damisch. Hubert Damisch é o orientador e é um maître à penser com que Jean-Louis vai continuar o diálogo a vida toda. E este encontro produz outra revolução, no seu sentido literal de movimento, americanismo e modernidade. E este é o texto do Jean-Louis, que depois, este processo, há de regressar às cenas do mundo por vir, à exposição. Mas, provavelmente, esta página do texto, o Tio Sam no país dos sovietes, é, de um lado, do lado direito, a Ponte de Brooklyn, o poema do Vladimir Mayakovsky sobre a viagem dele a Nova Iorque. E do lado esquerdo é a imagem trágica também do Mayakovsky, que vai a Chicago ver o Matador. O Jean-Louis Cohen é da geração que assistiu à reinvenção sociotécnica de La Villette. La Villette era um matador. E é no Matador de La Villette que a política reinscreve a ciência e a técnica no Parque de La Villette. Mas o grande matador, o The Jungle, que o Uptown Sinclair tinha descrito, é em Chicago. É em Chicago que se faz a tecnificação da morte. E é aqui onde a descrição dramática que o Jean-Louis tantas vezes citava da guerra é o corolário dramático da sociedade completamente mecanizada. Esta premonição horrenda e clara de Louis Mumford, em 1934, está por trás desta imagem. E, curiosamente, este diálogo, quando o Hubert Damisch publica o texto noutro livro, começa também com a Ponte de Brooklyn, com esse orgulhoso quilómetro de aço, onde os arqueólogos do futuro vão poder perceber a civilização de hoje, mas na fotografia do Walker Evans.
noutro olhar. E, curiosamente, o Jean-Louis continua. E aqui temos uma página do Rodchenko, publicada na União Soviética, que usa as imagens da América que o Erich Mendelsohn, o arquiteto, toma na viagem que faz em 1928 com o Fritz Lang. O arquiteto europeu que vai ver a América, que regressa, que publica um livro que é lido na União Soviética e que depois é claramente a referência para o concurso do Ministério da Indústria Pesada de 1934, do Leonidov. E o dar voz é tão importante que o Jean-Louis faz um pós-fácio à edição francesa do América, do Mendelssohn. E há uma parte que o velho Soissons Itard não resiste a escrever. Desvios, détournement des images de Mendelssohn. A sociedade do espetáculo e a incorporação situacionista a funcionar aqui também para ler as viagens das imagens ou, claro, a cidade-fábrica, a cidade linear de Miliutin, ali, ainda do mesmo texto, e aqui a introdução à tradução francesa da cidade socialista. Eu não vou pronunciar em russo isto, seria a cidade socialista, não é? E Jean-Louis faz a introdução à edição francesa e, continuando esta viagem extraordinária das ideias, claro, faz a arqueologia do Soria e Mata e da cidade linear. Esta ideia extraordinária que, em vez de ter cidade e campo, se pode ter uma cidade que vai para todo lado, de alguma maneira. Também revolucionária. Ou, claro, desmistificando, e ainda não chegávamos ao Corbusier, o Corbusier e a mística da União Soviética. O Centro-Sóios, o Palácio dos Sovietes, ou, sobretudo, o urbanismo soviético. A resposta a Moscovo nas origens da cidade, da Ville radieuse. Mas ali do lado direito, o que aparece é a planta, a análise da estrutura urbana de Moscovo, de um tal Eugène Hénard, que provavelmente só os urbanistas, um bocadinho nerds, conhecem pela sua grande invenção, que em breve eu vos vou dizer, que é uma que, pronto, é curiosa, é uma ideia extraordinária, correu muito mal. Claro, de revoluções, não é? O Jean-Louis também entendia e identificou-as. Isto é, o Jean-Louis, quando dá voz, não resiste. Eu acho que ele não descansa enquanto não se traduz outra vez para uma arquitetura de Le Corbusier, que passou o século XX quase todo a dizer para uma nova arquitetura. E o francês diz para uma arquitetura. Portanto, finalmente, quando o Jean-Louis consegue a tradução do Getty, Towards an Architecture, faz a introdução. O que é que ele mostra na introdução? A página das correções para a impressão, onde o Corbusier acrescenta provavelmente a nota política mais dúbia da história da arquitetura. O livro acabava Arquitetura ou Revolução. E o Corbusier nota por cima, podemos evitar a revolução. Deem-lhes arquitetura, não é? Portanto, e falando de cidade, de viagem, esta imagem é do livro da exposição Corbusier e a Paisagem, do MoMA, onde o Jean-Louis também conseguia que as coisas viajassem. Esta imagem, provavelmente, alguns de nós lembram-se onde é que ela vive. Esta imagem é o desenho gigante do Plan Macià, que está à entrada do Colégio de Arquitetos da Catalunha, em Barcelona. E que o Jean-Louis, que é o projeto que o Corbusier faz com o GATPAC, e que o Jean-Louis consegue que viaje para Nova Iorque para uma exposição, onde todos os objetos valem a pena a visita, são significantes. E aqui, continuando na cidade, no Jean-Louis urbanista,
De facto, o Jean-Louis recentemente conseguiu reeditar os estudos sobre a arquitetura e a transformação de Paris, do Eugène Hénard. Este é o corte da Rua do Futuro e esta é, de facto, a grande invenção. A invenção revolucionária que adapta as convenções sociais à circulação automóvel. Chama-se rotunda, não é? Evidentemente, há uma revolução extraordinária e aquele princípio que nós todos entendemos, não é? Como é que se faz na rotunda? Para se virar à esquerda, vira-se à direita, não é? A rotunda funciona assim, é para aquele lado que funciona. A rotunda é uma convenção, é uma grande articulação, responsabilidade, o carrefour à rotation, o cruzamento rotativo também. E aqui, continuando esta viagem, Jean-Louis também era uma figura institucional e, quanto diretor do Instituto Francês de Arquitetura, organiza esta coisa, chamada Enciclopédia Perret, do mestre, de Le Corbusier. Enciclopédia. Um livro institucional que se organiza, evidentemente, com uma estrutura remissiva onde se pode encontrar tudo e que pode crescer continuamente. O livro corresponde à ideia de instituição que provavelmente o Jean-Louis também queria fundar. O que é que o Jean-Louis escreve neste livro? Escreve sobre Paris, escreve sobre a sua cidade, volta a mostrar o corte da Rua Nova e volta a mostrar a cidade das torres, que através do Perret e depois do Corbusier fará as grandes propostas da cidade moderna. Mas esta atenção aos futuros e às ambições de futuro da cidade não para por aqui, por exemplo. Esta é o número da rassenha que ele faz sobre a cidade industrial, de Tony Garnier. E se olharem para o título, que é maravilhoso, antes do purismo, o construtivismo mediterrâneo. E há, de facto, alguma circularidade destas ideias. As ideias viajam e o Jean-Louis consegue partilhar connosco esta viagem através das páginas. Ou ainda, isto são outras exposições também. Esta é Paris, a cidade e os seus projetos. É uma exposição no Arsenal, em Paris, sobre os projetos para a cidade. E o Jean-Louis aqui faz claramente de urbanista, da cidade à região, a extensão de Paris no século XX. E depois, neste livrinho de desenhos, temos que concordar que também eram pintas. Se fossem Matosinhos, dizia-se o Mano tinha pinta. Como não é só... Não estamos só em Matosinhos, não é? Mas parece-me absolutamente irresistível esta fotografia. A cor caída, desmaiada do céu, não é? A piuga a dizer com a camisa, e também o Bruno Fortier, os curadores desta exposição. E outra exposição no Arsenal, esta chamada das fortificações ao periférico ou à circunvalação, os lineares da cidade. Esta é a edição nova de 2021, de um livro que tinha ficado esgotado em 1991, sobre o quê? Sobre a maneira como o caminho de ronda dá um boulevard em Paris, os limites da cidade. Organizam depois o périphérique, cá está ele. Organizam a periferia e os limites da cidade, e que em Paris a gente conhece todos os dramas que esta cintura tem produzido, não é? O periférico, a grande passagem, e regressamos a La Villette, não é? Ao projeto ganhador do concurso, de Bernard Tschumi, curiosamente, nesta vontade de deixar ou fazer com que os mitos e que as imagens voltem a ganhar pó, voltem a cruzar-se com a vida, neste terreno das folies do Bernard Tschumi, Jean-Louis, nos anos 80, propõe uma coisa extraordinária. Tenta reconstruir o pavilhão
de 1925, do Melnikov, o pavilhão da União Soviética. Não é? Tenta inscrever esta outra folie de madeira naquelas folies que estavam ali. E a cidade e a revolução. Não é? Aqui é um Jean-Louis a entrevistar, juntamente com o Alexandre Chemetov, a entrevistar quem? Oriol Bohigas. Os espaços públicos de Barcelona, o direito à cidade. Voltando também ao maio de 68, esta vontade que a cidade seja para todos e os planos de Barcelona dos anos 80. Aqui é uma viragem para uma certa italofilia, não é? Para a relação com a Itália, que se vai substanciar não só na relação com Tafuri, mas também na década extraordinária em que Vittorio Gregotti consegue juntar na equipa editorial da Casa Bella, provavelmente, eu não sei como é possível, mas ele deve ter esgotado praticamente, deve ter ficado pouca inteligência de fora, não é? Não é que tenha ficado pouca gente, mas inteligência ficou pouca de fora. Era extraordinária esta equipa editorial. E aqui eu só trago o último número, porque ele é sobre a viagem. Este é o último número da direção de Vittorio Gregotti. Vittorio Gregotti, extraordinariamente importante para a cultura arquitetónica portuguesa, não é? Que é, outra vez, e voltamos um bocadinho ao princípio, sobre o internacionalismo crítico. O internacionalismo crítico e a imagem é a viagem dos arquitetos europeus para a União Soviética. É esta passagem para construir, de facto, as cidades industriais, para projetar Magnitogorsk. E falta um encontro. O encontro com Monique Eleb e o encontro com Casablanca. O Jean-Louis parisiense, a Monique Eleb, marroquina, de Casablanca. E o livro é muito claro. Um dedica o livro aos pais de Casablanca e outro dedica o livro a uma pessoa que tinha tentado a vida toda conciliar as relações entre judeus e muçulmanos. Mitos coloniais e aventuras arquitetónicas. Casablanca. Esta relação com o Norte de África foi outra das coisas que ficou interrompida. O CCA estava a organizar uma exposição, a Samia Eni e o Jean-Louis Cohen, voltar um bocadinho a este Norte de África e agora pensar outra vez onde é que estão estes mitos coloniais, o que é que fizemos a estas ideias de futuro que apareceram e que nós chamamos pós-coloniais. E aqui também o outro trabalho sobre o Siam e o grupo de Marrocos. E estou quase a acabar, peço desculpa, não podia deixar de acabar com, de facto, a guerra. O momento historiográfico extraordinário em que o Jean-Louis decidiu reorganizar profundamente o vetor das relações. O que a guerra fez à arquitetura, nós mais ou menos sabíamos, ou pelo menos tínhamos posto a questão. A arquitetura tinha sido uma vítima da guerra. O Jean-Louis muda o vetor e faz outra pergunta. O que é que a arquitetura fez na guerra? Qual foi o papel da arquitetura? Como é que é a arquitetura na guerra? O que é que aconteceu quando a arquitetura vestiu o uniforme? Isto deu este livro e esta exposição, que de facto contam a história de outra maneira, mudam o vetor. E, mais uma vez, volta a dar voz, a ver o mundo através dos olhos dos outros, a escutar. Aqui eu gostava de usar um palavrão, que só em português é que tem graça, o ouvir. Eu acho que ele conseguia ouvir, porque não ouvia só, também via através dos olhos dos outros. E eu gostava de terminar com estas duas imagens. A arqueologia dos bunkers, do Paul Virilio, faz
com as imagens também de outro amigo da Casa da Arquitetura, com as imagens do Guido Guidi. E ficava por aqui, ficou muito por fazer. Isto, de facto, é como tentar descrever a enciclopédia, não é? Mas, pelo menos, se alguém quiser, há um legado maravilhoso no site do Collège de France, da Cátedra de Arquitetura e Forma Urbana do Jean-Louis, que estão os 7 anos de aulas extraordinárias. Portanto, e eu deixava, de facto, aqui estas páginas, são pistas que eu acho que os tributos às pessoas que são fundamentais, não é? São, sobretudo, continuar a conversa, não é? Usar as ideias e dar-lhes futuro. Muito obrigado. Chamo a vossa atenção para o filme de homenagem a Jean-Louis Cohen que vamos exibir. C'est-à-dire, Einstein évoque cette image du montage cette tradition au cinéma. Em 2022, já conhecedor da Casa da Arquitetura, Jean-Louis Cohen foi convidado para ser curador da exposição dedicada a Paulo Mendes da Rocha, que viria a falecer pouco tempo depois. Jean-Louis Cohen aceitou o convite com enorme entusiasmo. Grande amigo de Paulo Mendes da Rocha, Jean-Louis Cohen abraçou aquele que era um desafio sem precedentes: produzir para a Casa da Arquitetura uma exposição que abrangesse e retratasse as 7 décadas de trabalho e pensamento do Pritzker brasileiro. Uma tarefa que implicou percorrer exaustivamente o riquíssimo espólio que Mendes da Rocha nos legou, com visitas a obras do Paulo em Portugal e no Brasil. Jean-Louis quis ir dos impressionantes esquiços conceituais às lendárias delicadas maquetas de estudo de Mendes da Rocha. Viajar dos confins mais íntimos das casas que projetou até às suas vastas visões que se estendem desde São Paulo até ao continente americano e ao cosmos. Acompanhado por um pequeno grupo de grandes amigos do Paulo, Eduardo Souto de Moura, Caterina Otondo, Nuno Sampaio e com a co-curadoria de Vanessa Grossman, Jean-Louis Cohen criou um subtil roteiro expositivo que nos transporta, com a leveza de um passeio promenade, pelo riquíssimo espaço criativo de Paulo Mendes da Rocha. Follow me. We hear dogs, we barking, we hear children playing. It is the architecture of Paulo Mendes da Rocha in life. No fim desta viagem com Jean-Louis Cohen, algo em nós se transformou. A Casa da Arquitetura é grata ao curador, ao arquiteto, ao historiador, ao crítico. E não esquecemos o homem tranquilo, generoso e amável que deslumbrou todos os que com ele trabalharam pela sua entrega, profissionalismo, dedicação e sentido de missão. Merci, Jean-Louis. Vamos dar início à cerimónia de atribuição dos títulos de associados honorários 2023. Chamo ao palco o diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio. Muito boa tarde a todos, caros amigos. Estamos aqui todos unidos para celebrar o aniversário da Casa da Arquitetura e também estes 2 novos associados honorários, Kenneth Frampton e Jean-Louis Cohen. O meu agradecimento a Jean-Louis, ao irmão de Jean-Louis e ao Kenneth Frampton por estar presente, também, naturalmente, aos nossos já associados Álvaro Cis e Eduardo Souto de Moura aqui presentes, aos elementos da direção, aos nossos convidados, a todos vocês. Todos os anos, a Casa da Arquitetura distingue 2 ou mais personalidades pelo seu trabalho em conjunto, pela sua obra, que se notabilizam na área da arquitetura contemporânea e na sua relação com Portugal.
Nos últimos 6 anos, constituíram-se associados honorários Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Souto Moura, Álvaro Cisa, Rafael Moneu, Francesco Dalcô, para além do coletivo dos doadores da Coleção Brasil. Este ano é para nós uma honra poder contar neste associar à Casa da Arquitetura de Kenneth Frampton e de Jean-Louis Cohen. Jean-Louis Cohen, co-curador das exposições Geografias Construídas de Paulo Mendes da Rocha, deu-nos a honra de aceitar o convite endereçado pela direção da Casa da Arquitetura em maio transato. Jean-Louis era um amigo e parceiro que deu um grande contributo, não só pelo seu trabalho realizado aqui na Casa, mas pela visão sobre todos os assuntos, que sempre foi consultado a dar opinião, poder partilhar connosco a sua visão distintiva sobre tudo o que nós lhes perguntávamos. E eu quero também aqui, depois destas palavras sobre o Jean-Louis Cohen, que o Joaquim Moreno proferiu e que sei com que dificuldade fez e com muito gosto aceitou o convite, e eu agradeço também. Foi ele também um responsável pela vinda de Jean-Louis Cohen a esta casa para fazer esta exposição. Eu queria fazer aqui um agradecimento à pessoa de Joaquim, que também já curador, é também um amigo da casa. Jean-Louis demonstrou sempre uma enorme disponibilidade, delicadeza, generosidade e solidariedade com o sentido de missão da Casa da Arquitetura, que era promover o estudo e a divulgação da arquitetura. Foi com indizível pesar que nos deparamos com o seu prematuro desaparecimento. Foi um momento difícil para todos, estávamos a meio de um trabalho, temos ainda para editar aquilo que será provavelmente o seu último livro, que é o catálogo da exposição do Paulo Mendes da Rocha, que está concluído o livro, faltava apenas a revisão final do Jean-Louis em língua inglesa e da Vanessa em língua portuguesa. E vamos apresentá-lo antes do final do ano. A direção da Casa da Arquitetura reiterou, outorgar o título de sócio honorário 2023 a Jean-Louis Cohen. Fez o convite em vida, o Jean-Louis com muito gosto aceitou, alguns meses antes do seu falecimento. E daí, não sendo este um título normalmente póstumo, sócio honorário da Casa da Arquitetura, ou associado honorário da Arquitetura, decidiu a direção reiterar essa vontade de ter o Jean-Louis, ou ter o nome de Jean-Louis associado à Casa da Arquitetura, por todo o contributo que ele teve com a Casa. É para nós um privilégio ter aquele que é considerado uma das maiores autoridades da história da arquitetura e do urbanismo do século XX como associado desta instituição. Para receber o título de sócio honorário da Casa da Arquitetura, em nome de Jean-Louis Cohen, temos presente Yves Cohen, seu irmão, que eu muito agradeço e que eu pedia que subisse aqui ao palco para se juntar a nós. O título vai ser entregue por o arquiteto Carlos Guimarães, vogal da direção da Casa da Arquitetura e representação da instituição. Bom, boa noite. Vou falar pouco, mas eu estou muito emocionado dessa recepção de um título de membro de honra dessa Casa de Arquitetura. E agradeço muito a casa dessa
desse título. Eu sei que o Jean-Louis estava feliz de receber isso. E, não sei se sou um bom testemunho do Jean-Louis, porque depois do falecimento dele, eu descobri muitas facetas dele, que conhecia um pouco, mas que apareceram muito forte. Eu sabia que ele estava... Eu estou morando no Brasil há muito tempo, agora 8 meses, essa mulher. Estou casado com uma artista brasileira. E, então, eu vi como Jean-Louis estava no Brasil, numa terra conhecida, mas como em tantos outros países. O Joaquim falou da Rússia e tantos outros países. Ele fazia aulas em muitas universidades, ele participou na vida da arquitetura, em concurso, por exemplo, do Instituto Moreira Salles do São Paulo. Ele conhecia muitos arquitetos, Artigas, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, que ele chamava do Paulinho. Eu estava muito surpreso disso. E, falando disso, eu encontrei também o Paulo, através da minha mulher, que é artista, Ana Maria Tavares. Jantamos com ele uma vez, e quando eu falei que estava, que era o irmão do Jean-Louis, ele fala do seu querido amigo. Então, tinha uma relação muito forte também com ele. Então, aprendi muitas coisas desde agosto deste ano. Por exemplo, recebemos dezenas de cartas de alunos, de colegas, falando da gentileza dele, da atenção, da generosidade, e estava muito impressionante. Também eu posso testemunhar como historiador. Sou historiador, sou também historiador da modernidade, e pudemos trabalhar um pouquinho juntos. E estava muito interessante, porque estava um pouquinho um cheiro de escândalo. Por quê? Porque a história clássica francesa, ao menos, não fala muito como historiadores da arte ou historiadores da arquitetura. Então, tem uma divisão muito estranha. Mas Jean-Louis atravessia isso. Ele era um verdadeiro historiador, sabendo falar como historiadores, estava muito interessante. Isso também, a visão dele, que estava bem além também da história da arquitetura e do urbanismo. Enfim, eu queria falar também, eu entendi, graças a Vanessa Grossman, que é a co-curadora da exposição sobre o Paulo, eu entendi como é a contribuição de Jean-Louis para a cultura. Fazendo exposições, ele faz uma contribuição grande para introduzir a arquitetura plenamente na cultura. Os planos de arquitetura, outras ferramentas do arquiteto se tornam objetos da cultura, e isso não estava bem óbvio. Então, é impressionante que o Jean-Louis queria se apresentar como arquiteto, historiador da arquitetura e curador. Então, eu acho que é muito simbólico essa exposição aqui, porque mostra o esforço dele de fazer sentir a arquitetura como uma produção para todos, e não só os livros, mas também as imagens, etc. Agradeço muito.
Vamos abrir o momento de atribuição do título de associado honorário a Kenneth Frampton, com as palavras do arquiteto Eduardo Souto Moura, associado honorário da Casa da Arquitetura, que chama ao palco. Bom, eu vou falar pouco ou nada, porque anteontem à noite o Nuno pediu-me para dizer 2 palavras sobre o Kenneth Frampton, pessoa de quem sou amiga e reconhecido que ele tem feito pela arquitetura portuguesa, mas sobretudo pela divulgação da obra do arquiteto Cisa. E então ontem tentei escrever umas palavras e surgiu-me umas dúvidas, então tenho a sorte de viver no mesmo prédio que o Cisa e fui à casa do Cisa perguntar-lhe. Me faltava a explicação. É um termo que se usa na biologia que é em busca do elo perdido. Como é que os primatas se transformam em homem? Há uma evolução, mas há ali um elo que nos falta perceber. Eu queria perceber como é que aparece o Cisa na obra do Frampton como crítico e historiador. Então perguntei ao Cisa e comecei a recordar ao Cisa, a fazer recordar, que ele recorda-se bem, a origem da vocação internacional da arquitetura portuguesa e quer se queira, quer não, começou, penso eu, com Nuno Portas, que leva as obras da Piscina de Lessa e da Marginal de Matosinhos aos encontros do Tomar, que eram os encontros que se realizavam entre arquitetos portugueses e arquitetos, penso sobretudo catalães. O Baigas, Frederico Correia, e eles ficam admirados, extasiados, penso eu, com a Piscina de Lessa. Não é um betão no charco, não é uma pedrada no charco. E a partir daí aparece uma divulgação da obra do Cisa na Europa através dessa linha catalã. Entretanto, aparecem artigos sobre o Cisa, do Gregotti, na Contraspásio. Aparece um texto notável na arquitetura do Rodoí, do Bernard Huet, que depois vinha confirmar, porque a meio da conversa o Cisa não se lembrava e telefonei à meia-noite para o José Paulo Santos. Portanto, a história vai-se fazendo assim, à meia-noite, por aí fora. Isto me contou que, quando vivia em Londres, foi aluno do Royal College of London e era aluno do Miller e do Maxwell, que eram colegas do Frampton. E o Frampton, estando nos Estados Unidos, vinha à Europa e muitas vezes usava essa casa, que foi a sede daquela revista, Nine Age, que depois divulgou bastante, não só a arquitetura do Cisa, mas também vários arquitetos portugueses. E começou um convívio entre esse grupo, Chipperfield, Wilfried Wang, José Paulo Santos e o Frampton. E foram fornecendo imagens, conversações, não assisti, foi-me relatado. E de vez em quando o Frampton pedia fotografias ao José Paulo sobre a obra e aí a minha estranheza, depois confirmei, porque não sei se é verdade, dizia, tens imagens do Alfonso. O Alfonso era o Cisa, o Álvaro, dizia Alfonso. E a partir daí faltava-me conseguir conectar que a informação sobre o Cisa chegou ao Frampton, mas a partir dessa divulgação e esse encontro, como é que foi feito? Num segundo, hoje ao almoço, perguntei, como é que conheceste o Cisa? E ele disse-me, em casa do Tavra. Muito simples. Portanto, o Frampton, entusiasmado, conhecedor, veio a Portugal conhecer a obra e conheceu pessoalmente o Cisa em casa do Tavra, onde ele me disse hoje. Portanto, tudo isto era preparado para eu explicar a importância do Frampton na divulgação da obra do Cisa, quer se queira, quer não, o Cisa é a arquitetura portuguesa. Por mais que o Tavra diga, eu sou a arquitetura portuguesa. O Tavra é o pai da arquitetura portuguesa, mas a arquitetura portuguesa é o Cisa. Portanto, o Cisa estava doente de uma perna, mas entusiasmou-se com a conversa e percebi, disse, eu amanhã também vou.
E, portanto, eu tenho imenso gosto de passar a palavra ao Cisa e ele continua a história. Não é uma história relatada, é uma história ouvida. Portanto, o Cisa não vai subir porque está mal de uma perna, mas vai continuar esta conversa. Muito obrigado. The third problem is the micro. Ora, eu deveria falar em inglês, dirigir-me a Kenneth Frampton, mas eu falo tão mal inglês, não sei se há tradução simultânea. Então vou falar em português porque o tradutor falará melhor inglês do que eu. Ora, problema de memória. Na conversa ontem com o Eduardo Souto Moura, eu pensava como foi que eu conheci o Kenneth? Qual foi a primeira vez? E estava na dúvida. Depois de uma conversa com ele e com o Zé Paulo Santos, julgo que o mais provável é eu tê-lo conhecido em Londres, quando visitei o Royal College e a Bartlett School. E Frampton era professor no Royal College e provavelmente conheci-o aí. Depois encontramos-nos muitas vezes na Europa, em Nova Iorque e em casa. Mas a recordação mais nítida que eu tenho é de um passeio. Ele veio a Portugal e comigo e com uma russa, não era americana, mas vivia nos Estados Unidos, que trabalhou no meu escritório durante algum tempo. Corremos Portugal de norte a sul, visitando as obras, conversando. E disso guardo uma nítida recordação e muito boa recordação. Depois encontrei-o em vários sítios, como dizia. Da última vez, julgo que foi em Nova Iorque, na altura em que terminava o prédio que aí pude construir. E voltando ao primeiro encontro, ou antes do encontro, enquanto não conhecia Norman Kenneth Frampton, no meu espírito, tinha lido alguma coisa do que ele tinha escrito. No meu espírito, Frampton era algo como um cavaleiro andante que andava pelo mundo a conhecer e a divulgar em seguida a produção da arquitetura e cultura em geral em sítios que não eram considerados periferia cultural do mundo, da Europa. Lembro, por exemplo, ter lido o livro que escreveu sobre neoclassicismo nos países nórdicos e crítica da arquitetura. E realmente percorreu todo o mundo, acho eu, e assim fez aparecer aquilo que era considerado nada. Portugal também, em termos de arquitetura, ninguém falava da arquitetura em Portugal, a não ser, às vezes, no tempo das caravelas,
da arquitetura que se fez. E em relação ao Brasil, por exemplo, o Barroco era mais conhecido através do Barroco brasileiro, que ia muitas vezes pedras numeradas para construir no Brasil e na viagem serviam como lastro. Este é bom. Este é bom. Mas eu ia onde é que eu ia? Quando foi? Sim. A arquitetura em Portugal não era conhecida, fora de Portugal. E em Portugal também não era muito conhecida. E a divulgação que foi feita por várias formas por Kenneth Frampton fez que esta periferia cultural, como muitas outras, viessem a ser conhecidas. E deixou de ser a arquitetura apenas Milão, Londres, Paris e Nova Iorque já então. E passou a haver uma aproximação à arquitetura e à influência da arquitetura em dois sentidos, muito mais alargada. E é esse o grande papel que desempenhou Kenneth Frampton, mais do que ninguém. Portugal deve-lhe isso. Não é por acaso que foi doutorado na Faculdade de Arquitetura do Porto, um professor honoris causa, porque no espírito de toda a gente estava o quanto a cultura portuguesa, neste caso a arquitetura, devia ao seu interesse, ao seu empenho em conhecer, em abrir o mundo das influências. Foi esse o começo do conhecimento da arquitetura em Portugal, que eu saiba. Basicamente foi esse o começo. Depois deu-se mais largo conhecimento com o 25 de Abril, porque, muito devido ao que era o contexto político então na Europa, veio muita gente, mas veio para ver a Revolução. E muitos arquitetos vieram. Quase todos os arquitetos que eu conheço, italianos, conheci-os em Portugal quando vieram ver o 25 de Abril. E ficaram naturalmente surpreendidos porque também podiam ver arquitetura. Trabalhei nessa altura no SAL, que era o serviço criado na altura do 25 de Abril, que durou apenas 2 anos, logo foi cancelado. E fiquei, como outros arquitetos que participaram nesse programa, sem trabalho, mas tive, por outro lado, a oportunidade de trabalhar fora de Portugal, porque esse programa foi conhecido, o que se fazia, e, portanto, recebi convites para trabalhar fora de Portugal. Mas na origem desse conhecimento está, sem dúvida, o empenho de Kenneth Frampton em relação a Portugal e a tantos outros países, em que fosse alargado o mundo do conhecimento sobre o que se fazia em arquitetura e que fossem multiplicados os intercâmbios e influências. Isso lhe devemos. Não esquecemos. Pessoalmente, para além disso, devo à amizade.
e os períodos em que passamos juntos, estou-me a lembrar de uma altura em que veio passar umas férias com a família em Portugal, quando eras menino de colo. E foi muito divertido, porque tu eras muito buliçoso, dizemos nós. E como ficaste em casa do meu amigo Alcino Soutinho, onde havia muitos vidros pousados nas mesas, os pais vieram dizer-me: não podemos ficar aqui, porque senão ele parte tudo. E lá foram para um hotel. Bem, é com grande satisfação que eu vejo aqui Kenneth Frampton a ser homenageado mais uma vez em Portugal, com a sua presença fisicamente na melhor forma, coisa de que eu não posso gabar, mas contou-me há pouco que também tinha qualquer problema num pé. Maneira dirigida a toda a Assembleia: cuidado com os pés. O diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, vai agora fazer o elogio de Kenneth Frampton. Bom, como vocês podem ver, eu trazia aqui um elogio para fazer e que me sinto completamente fora de pé, depois de Eduardo e do Cisa, para fazer este elogio, que me perdoe. Kenneth Frampton, nosso amigo, eu não irei proferir este discurso, até para vos poupar. Não é por falta de delicadeza com o nosso homenageado, é bem pelo contrário, no agradecimento a Eduardo Souto Moura e Álvaro Cisa por estas palavras, e nas palavras naturalmente deles, a Casa da Arquitetura se revê. Assim eu passaria de uma forma direta para o agradecimento que a Casa da Arquitetura quer fazer ao Kenneth Frampton, que aliás é um amigo da Casa também, já várias vezes nos visitou. Temos fotografias de passeios que fizemos com Álvaro Cisa na Casa de Chá. Ainda da última vez que cá esteve, almoçámos juntos na Casa de Chá. Há aqui uma palavra que eu quero também dar de agradecimento ao Carlos Muro, pelo envolvimento do Carlos e de Salvos também nesta vinda do Kenneth Frampton, e eu chamava o Presidente da Casa da Arquitetura a vir aqui ao palco para entregar ao Kenneth Frampton, a qual eu pedia um enorme salva de palmas. Kenneth Frampton, o novo sócio honorário da Casa da Arquitetura. Thank you. Well, it's a great honor to receive this
belonging to this house, this amazing place. It's quite extraordinary, I think. The fact is that, of course, there are some so-called museums of architecture elsewhere. In Helsinki, maybe it's one of the first, but there is no museum of architecture, strictly speaking, in London, where I'm now living, and there isn't really one in New York either, although there is, of course, the Museum of Modern Art. But I think to make an institution that is devoted to architecture, as this one is, at such a high level, this is really exceptional. And this event is somehow exceptional because of the very tragic death of Jean-Louis Cohen. And well, this piece of paper I'm looking at is covered in notes because in reacting to everything that people have said here, including a very generous, yes, kind is the right word, but also generous and honorable remarks made by Eduardo Souto de Moura and Alvaro Ziza. And yeah, I'm kind of rather overwhelmed by all of this, and particularly because of, yes, I mean, I'm very honored to receive this award, but also to have the occasion of speaking about the exhibition here, about Mendes de Rocha, who I also had the good fortune once at least to meet in Sao Paulo, and also to speak in memory of Jean-Louis Cohen, who was a very close colleague and extremely kind and generous person. And so the strange fact is that the lecture I am supposed to give in a few minutes is dedicated to Mendes de Rocha, but it's also in a way dedicated to Jean-Louis, because what I will show and talk about is exactly the same that I gave in the last public lecture that I made in New York, which was in April of this year in the Center for Architecture, which is a kind of AIA center in New York. And I talked about Mendes de Rocha, and Jean-Louis was in the audience and expressed to me how moved he was by my efforts to give some kind of coherent account of what is an extraordinary creative life, and the extent of the extent of that creativity, which I knew a bit from books, of course, particularly the book by Annette Spiro, but I didn't, and I realized when I was going through the exhibition this morning with my son Maxim, I realized, this is just many projects I've never seen or heard of before. This is just, it's a totally overwhelming exhibition. So there are many vectors coming together at the same time somehow. And I knew that the Casa wanted already a year ago to give actually this honorary status to both myself and to Jean-Louis at the same time. And in a way that is happening because Jean-Louis' brother is here and already accepted this honor on his behalf. And at that time it was difficult for me because I had something that I had to go to New York, etc., etc. So in a way, things come full circle, and so I'm here now, and I'm thinking of him, of course. I would have been here with him, according to the way things were projected, but this didn't happen, and it's an enormous loss. This loss of this extraordinary man, and I realized when Joaquim Moreno was talking, and I had some little view of this last night, even when I came here from Joaquim. I mean, you feel this extraordinary man who actually, he was a kind of world citizen in a way. I mean, he was also, which is also somehow makes me feel
totally inadequate. I mean, the man had such a ability to speak and pick up languages. He was a totally polylingual person, I think. And it suited completely his way of life, you know, because he was constantly moving, and he was, you know, he positioned himself on a sort of world basis in a way. And what he contributed to architecture itself, and he had been trained as an architect, of course, as I have also a long time ago. And, you know, that was a dimension of him that was extremely impressive, and well, I mean, he was really exceptional by any standards. And I was thinking that when Alvaro was talking, you know, about the first time we met, because I somehow have this memory of meeting him, I thought for the first time, but perhaps not, in the house of Fernando Távora. So that was a long time ago, and also a memorable occasion. I somehow remember you complaining at that time, Alvaro, that you were unhappy about the fact that they made you professor of construction. You didn't really kind of, at that moment anyway, approve of this this task, this honor task, whatever you call it. And I suppose I wanted to say something else that was a pleasure for me and a kind of honor, which is the time that you were awarded the European Prize for Architecture for, if I remember correctly, the Banco Sotomayor in Vila do Conde. And it was such a pleasure to be part of the critical group that gave you this prize, and it's such an extraordinary building, and that was a good moment. And I should add to this, you know, the importance of Catalonia, really, Catalans, because this European prize, they played a big role in this, in the initial formation of the European prize, and so on. The kind of energy that went into the, which I suppose is still there, but I've lost. I'm no longer au courant with what is happening with the European prize. But at that moment, it was extremely, I think, very powerful, and the role of Italy and of Catalonia was very important. Figures like Rigotti, for example, played a major role, and also, of course, as Moreno reminded us, Oriol Bohigas. What else do I have to say? I think that's, yes. Ah, yes, one last thing. You know, there is a book, I think, written by, well, now I can't remember whether it's written by or for someone else in light of her, but I think it's called For the Love of Life, actually. It refers to Hannah Arendt, who is someone who is very important to me. I mean, the writing thereof, etc. And that, I think, is Jean-Louis Cohen. All of this was to do with the love of life, you know. That was driving this figure, you know, in relation to architecture and the world in general. Thank you. Yeah.